Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui no canal para mais uma reflexão. Antes, não te esquece, tu gosta dessas reflexões? Não deixa de compartilhar com os teus amigos, com as tuas amigas. Envia essas reflexões e me ajuda nesse processo de evangelização. Hoje eu queria falar do poder da oração. A gente vê o que está acontecendo pelo mundo agora, no nosso país, cerceamento de liberdades. A gente vem sofrendo com muita coisa, escândalos, corrupção, e já vem um bom tempo assim. A gente liga nos telejornais, só coisa ruim, desgraça, podridão, sujeira, sangue, chega a sair sangue pela televisão e cair no chão da sala, escorre pela TV e cai no chão da sala. E chega um ponto que a gente se desespera, né? Se desespera se a gente não tem o olhar fixo no Senhor. Se a gente não entende quem é que pode resolver tudo isso. Porque o ser humano está mais certo do que nunca que ele não pode resolver. O ser humano não sabe lidar com o poder. Lá atrás, quando o povo de Deus pediu a Deus que Deus parasse de orientar eles, de guiar eles, mas que desse a eles um rei, e aí veio o rei Saul. Nesse momento estava cometendo um grande erro. E hoje a gente continua com esses erros. Porque depois Deus deu os reis, depois os homens se revoltaram de vez e disseram, vamos tirar os reis, né? Lá na França mataram os reis, as rainhas. Vamos agora com a democracia, né? De 4 em 4, de 6 em 6, de 3 em 3, sei lá de quanto em quanto tempo lá. Entram novos homens no poder. Até que chegou o ponto que a gente está hoje. E a gente olha para tudo isso e fica pensando, onde é que vai parar? É claro, se eu olhar na Bíblia, eu sei onde é que vai parar, né? Tu também sabe, no Apocalipse. Diferente do que aquela cantora falou, né? A gente vai para lá, a gente está caminhando para lá. Em que ponto a gente está, só Deus sabe. Ninguém sabe a hora, a não ser Deus. Mas que ele vai acontecer, ele vai. As coisas de Deus sempre se cumprem. Só que o cristão não pode perder a esperança e a fé nessa caminhada. Tem que continuar lutando, tem que continuar vivendo, tem que continuar testemunhando, falando. E não pode se desesperar. No meio de tudo isso que a gente está vendo, de todas essas tragédias, corrupções, cerceamento de liberdades, a gente tem uma coisa que é super importante. E que Nossa Senhora tem falado nas aparições dela em tudo que é lugar. Ela falou especificamente para o nosso país. Ela falou o que vai acontecer com o Brasil, a mancha de sangue que vai se espalhar no nosso país, e está acontecendo. Nós temos o comunismo entranhado da nossa nação, há décadas já, e agora está fervilhando, chegou no ponto que ferveu, né? A água do chimarrão ferveu e vai para a garrafa. E a gente está nesse ponto. E a única coisa que pode nos salvar nesse momento não é o ser humano, é Deus. E para se chegar em Deus, no coração dele, é a oração. E Nossa Senhora diz, se todas as famílias se unissem e rezassem, tudo isso que a gente está vendo, assim, nesse instante desse estalo, sumiria. Mas o homem não entende. Ele não consegue compreender o poder que tem a oração dele. Talvez seja por isso que não reze. E quando eu digo homem, é o homem e a mulher, óbvio. Não entende isso. E a oração tem um enorme poder. Jesus responde às nossas orações, ele não deixa as orações sem resposta. Pensa, ele é Deus.
Ele pode fazer o que ele quiser. Ele fica esperando pela nossa participação. Ele não precisava de nós, mas ele quer precisar de nós. E a gente só precisa pedir. Pedi e vos será dado. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Está ali a resposta. Então a gente tem que baixar a cabeça, se humilhar na presença de Deus e pedir, orar. Orar. Dentro das nossas igrejas, nas nossas casas, incessantemente. Como aquela viúva que Jesus diz, que incomodou aquele juiz, mas incomodou aquele juiz, que ele disse, não tenho medo de ninguém, mas ela não para de me importunar. Porque as nossas orações são levadas para o céu. Vamos importunar a Deus, no bom sentido, até que Ele se canse dos nossos pedidos e nos atenda, e nos dê a paz. Porque a nossa nação não tem mais paz. A gente não tem paz. Eu vi esses dias um grande cientista, já falecido, falando, olha, o povo brasileiro só tem dois anseios, dinheiro e saúde. E eu fiquei parando para pensar, né, refletindo no que ele tinha dito. E um dia escutando, lembrando de uma música que canta assim, né, na virada do ano, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É verdade. O povo brasileiro só quer dinheiro e saúde. A coisa mais importante de um ser humano é liberdade. E estão nos tirando a nossa liberdade. Mas o brasileiro não se importa com isso. Contanto que ele tenha dinheiro e saúde. Se tu tentar mexer no dinheiro, e o dinheiro também impacta, de certa maneira, na saúde, ali é que ele talvez vá se mexer de alguma maneira. Se não, do contrário, liberdade. Para ele nunca foi importante, talvez pela origem do nosso país, todo moldado em cima da escravidão. Os índios que foram escravos por pouco tempo, depois morreram. Aí depois trazendo os negros, né? Depois alguns europeus escravizados também aqui no Brasil, sempre na maneira da escravidão. Então, liberdade nunca passou na cabeça do brasileiro. Nunca passou. Porque ele nunca teve. Basta olhar os nossos meios de comunicação, a gente nunca teve. E eu posso falar isso num estado, no Rio Grande do Sul, que nunca apareceu na mídia nacional. Sempre foi excluído. Nunca teve a voz gaúcha dentro da rede nacional. Lá só se falava de Salvador, Bahia, só se falava de Rio de Janeiro, só se falava, às vezes, uns pingos, umas gotículas de Florianópolis. Nordeste, então, cultura nordestina se exaltava de uma maneira fantástica. Nada contra o nordestino, nada contra qualquer um desses que eu falei. Mas mais do que nunca, mais do que nós, gaúchos, acho que não tem ninguém que possa falar o quanto foi excluído. Quando teve a voz cerceada, via claramente não temos liberdade em falar para o país, em nossa cultura ser mostrada, não temos. Assim como os outros estados também não tinham a verdade deles apresentada lá. Isso se deve ao quê? A meios de comunicação que recebem concessão pública, ou seja, o povo diz para eles, vocês podem tomar agora essas ondas de rádio e de TV e passarem a mensagem que nós desejamos. Mas o que o brasileiro desejou? Ele nunca desejou, porque nunca foi perguntado para ele. E é por isso que a gente vê essa podridão nas TVs. Essas músicas de rádio podre. Essas coisas. Porque nós não temos liberdade e a gente não está nem aí para a coisa mais importante, que é a nossa liberdade. A gente só se preocupa se a gente vai ter dinheiro e saúde. De que adianta isso se tu é escravo? Então, retornando, o que vai mudar isso não vai ser uma revolução. Não vai mesmo. Porque o que está acontecendo agora, nesse momento, é um castigo de Deus. Ah, Marcos, mas Deus é bondoso, Deus é caridoso. Deus não castiga, Marcos. O que ele fez com Davi quando Davi matou Urias?
Davi teve relações com a mulher de Urias e depois, para encobrir tudo isso, matou Urias. O que Deus fez com Davi? Apesar de todo o amor, tu olha no Antigo Testamento, esse homem, como foi amado por Deus, Davi. Ele castigou Davi. Ele é pai, Deus é pai. Então Deus castiga sim. Ele está nos castigando a todos nós. Em tudo isso que Ele está deixando acontecer. Por quê? Porque nós somos um povo afastado das coisas que Deus quer pra gente. Ele nos pede uma coisa e a gente faz outra. Quanta gente ambiciosa, lutando cada vez mais pelo dinheiro, e lá está escrito, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Tanta gente agarrada no materialismo, nessas coisas, no poder, essa coisa que não vai te levar a nada, meu irmão. Não te leva. Esse caminho é ruim, é tenebroso. O fim dele. Durante ele tu tem poder, tu manda em todo mundo, tem dinheiro, faz e acontece, mas no fim tu vai ver onde é que ele para. E Deus está alertando os filhos dele. Parem com isso. Eu sou pai de vocês, me escutem. É que nem o pai falando para o jovem lá, me escuta, eu sei, eu já vivi isso. E a gente, eu vou por ali mesmo, pai, que eu acho que é por ali. Ele está nos castigando. Tudo que está nos acontecendo em nível nacional e mundial é um castigo de Deus. É tão óbvio, é tão claro. Deus está nos castigando. Com tudo isso, tudo é instrumento de Deus. E a única coisa que vai mudar isso não é tu pegar nas armas. Não é tu ir lá e matar o teu irmão. Não vai mudar. Isso não vai mudar, só vai piorar. É a oração. É a oração. E Deus pede. Através de Nossa Senhora aparece e pede, meus filhos rezem. Se a gente vai nas mensagens que costumam aparecer, daquelas aparições que são reconhecidas pela igreja, Nossa Senhora, ela repete sempre a mesma coisa, sabe? Chega a dar vergonha. Sabe? Chega a dar vergonha. Porque assim, cara, aquela pessoa me pede todo santo dia. Aquela pessoa, estou botando outro caso, né? Nossa Senhora, não vou me referir àquela pessoa para ela. Está sempre me pedindo lá, aquele professor sempre me pedindo para fazer, eu nunca faço. Minha mãe me pede aquilo que eu nunca faço. Meu pai, eu nunca. Chega a dar vergonha, cara. Porque Nossa Senhora olha assim, nossa, meus filhos, eu trago sempre a mesma mensagem, porque vocês não conseguem fazer a coisa mais simples que eu estou pedindo, que é orar. Ela só está pedindo para nós, orem, orem, se coloquem nessa posição de humildade e orem. Orem. E vocês vão ver tudo isso acontecer. Vocês vão ver como se fosse por mágica as coisas acontecerem. Já não te aconteceu na vida isso? Problemas que tu olhava e dizia, isso aqui não tem solução. Estou aqui num problema que não tem solução. Eu vou orar a Deus. Te deu aquela luz assim, eu vou orar a Deus, eu vou entregar para Deus. Porque eu não sei mais o que fazer em relação a isso aqui. E tu te ajoelha, te põe em posição de humildade e pede a Deus, meu Senhor, me ajuda. Eu não sei o que fazer a respeito disso. E como por mágica, aparece a solução. Graças a Deus eu já vivi isso, por isso que eu estou te falando isso. Se tu acha que não, tenta, quando tu chegar numa situação dessa, faz isso de todo o teu coração e pede para te ver se ele não vai ajudar. Se ele não vai chegar e vai resolver, e ele vai fazer de uma maneira que fique bem claro para ti que foi ele, não foi tu. Esse meu caso, estava lá com os meus problemas, né, de matemática lá, tentando resolver um negócio e eu não sabia mais o que fazer. E olha que eu não sou de largar a mão das coisas fácil assim. Eu estava 3 meses em cima do negócio. 3 meses eu estava. E até que eu olhei para o meu crucifixo, né, na porta, assim, e eu falei, Jesus, me ajuda, eu não consigo mais, não dá mais. Eu entreguei os pontos. Eu só baixei a cabeça assim, sem nada na minha cabeça. Veio um negócio assim, para eu fazer tal coisa, papai, eu fiz tal coisa. Até hoje eu não sei o que aconteceu ali naquela coisa.
Pode parecer loucura, mas eu sei quem resolveu. Eu acho que pelo fato de até hoje não entender, é sempre para me mostrar, Marcos, fui eu. Fui eu. Então Nossa Senhora está pedindo para nós, olha, esse castigo que está vindo para vocês, tem como parar tudo isso. Porque é Pai. Deus é Pai. O filho volta arrependido, o pai perdoa. Lembra daqueles 2 filhos? Ele pediu, me dá tudo, pai, vou embora. Gastou tudo. Jesus está falando como Deus é com a gente. Ele pediu a parte dele e gastou tudo. Tudo. E ele voltou. Com o rabinho no meio das pernas e falou, olha, me perdoa aí, pequei contra Deus e contra ti. Então, o pai nem escutou isso. Porque ele estava mostrando amor, verdadeiro amor ali. E o pai abraçou ele, não quis saber, nem escutou, acho que lá abraçou e disse, faz isso com meu filho, papá, bota as vestes mais lindas, vamos fazer uma festa, encontrei meu filho de novo. Estava morto e eu encontrei. Eis que Nossa Senhora quer. Mas voltem para Deus, vocês estão mortos. Vocês estão mortos no pecado de vocês, nos desejos de vocês. E Deus está castigando vocês desse jeito para ver se vocês voltam. Mas vocês cometem mais pecados, vocês não entendem. E ela continua aparecendo e pedindo a mesma coisa. Meus filhos, rezem. Rezem. Rezem em família, rezem na igreja pela nação, rezem. Por todos. Rezem. Se nós nos uníssemos uma única noite em oração, o país inteiro, você vê o que vai acontecer. Seria fantástico. Como às vezes a gente se une no fim de uma novela, no fim de uma Copa do Mundo. Se isso fosse em prol de uma oração para chegar em Deus, mas não tem, sabe? Deus ia chorar de alegria. E ele vinha logo, ia mandar os anjos dele, ia fazer, o negócio ia acontecer. E a gente não estaria nessa pindaíba que a gente está hoje. Tu pode achar, não, tá às 1000 maravilhas, Marcos. Bom, então tu não parou para analisar o quanto é importante liberdade. Tem gente que só percebe o quanto é importante depois que perde. Só depois que perde. Aí talvez seja um pouco tarde. Então não nos esqueçamos, naquela hora, seja uma coisa grande que nem a situação do mundo nessas guerras, ou do nosso país, em cerceamento de liberdades, ou em menores, mas não são tão menores assim, porque são importantes para a gente, na nossa vida pessoal, nosso trabalho, que a gente não esqueça, em primeiro lugar, a oração. É ela que tem o maior poder, porque tu te remete ao chefe. Ele é o chefe de todos os chefes. E ele vai conduzir da melhor forma possível, pode ter certeza. Ele age através das pessoas, mas te remete a ele. Nenhuma oração fica sem resposta. Confia no Senhor. E ele te sustentará. Fiquemos em Deus, com Deus e tudo para Deus, com a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. São José, rogai por nós.